Agora, entrando na pergunta, é muito claro para mim que há aí um problema estrutural claríssimo, assim, bem objetivo. Se é um problema de mercado, então é evidente que o mercado irá procurar meios para satisfazer ele. Então, é muito simples. Você era mais qualificada, mais preparada para esse cargo? A resposta é sim. Você acredita que você era mais qualificada. Isso significa que um processo que fosse cego a isso teria te contratado do mesmo jeito. A verdade é, ou a pessoa é subqualificada, então, nesse caso, é preciso afirmar que ela seria beneficiada pela política, ou ela é qualificada. E se ela é qualificada, o cargo seria pertinente a ela. Só é possível dizer o contrário se você afirmar que os entrevistadores das principais empresas, então a gente pode abrir agora, a gente pode abrir aqui, ó, quem que é o RH hoje da Google, a gente dizer, essas pessoas aqui são racistas, essas pessoas são homofóbicas, essas pessoas estão fazendo parte de um processo transfóbico e elas deveriam estar presas. É essa a sua afirmação, é isso que você não percebe. Você precisa camuflar a acusação do racismo utilizando a expressão estrutural, sem considerar que ou eles são bons entrevistadores e te contratariam, ou eles são pessoas que deveriam estar presas de acordo com o seu critério. Michele. Caralho, bicho. Tu partiu pro pânico moral mesmo porque tu não tá conseguindo defender teu próprio livro, mano. Que loucura, tô em choque, brother. O meu currículo hoje, realmente, se tu botar o teu nome lá, qualquer empresa vai querer te contratar. A grande questão é como eu cheguei nesse currículo. A grande questão é o que levou a chegar nesse currículo. Quando você fala apenas do currículo daquele momento, daquela posição, você ignora todos os aspectos de desigualdade que podem, em algum momento, ter passado pela vida de uma pessoa. Todas as vezes que eu vou dar uma palestra, por exemplo, eu digo claramente todos os privilégios que eu conquistei na minha carreira para obter o espaço que eu obtive. E aí, claro, depois por esforço nessas empresas ascender, partiram pelo fato de que a empresa me via como um homem branco, cis, hétero. Qual foi um marcador de águas, inclusive um divisor de águas para mim? Quando um dos gestores da empresa, logo depois da minha transição, chega e fala, e acabou sendo demitido depois por outra coisa, nada a ver com isso, ele não foi nem investigado por isso, chegou e disse que eu contratei um militar e agora tem isso. Como se eu ser uma pessoa trans diminuísse quaisquer das minhas qualificações, né? Então, ignorar, por exemplo, falando de pessoas trans especificamente, já que o meu currículo entrou em voga, que são excluídas de casa na adolescência, em que mais de 50%, em torno de 57% delas terminam só o ensino fundamental e 85% delas não terminam o ensino médio, por motivos de bullying, violência, exclusão social, serem expulsas de casa, e aí tem que trabalhar para cafetina na rua, vendendo o seu corpo enquanto adolescente, para botar um dinheiro e poder comer. Olha que realidade legal, né? Aí, no mundo fantasioso do Miorim, ele quer que essa pessoa vá competir numa vaga comigo, que aprendi a falar inglês sozinha, enquanto era um homem branco cis hétero, que fui e estudei na Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul com financiamento bancário, mas eu consegui terminar o ensino fundamental e médio como um homem branco cis hétero. Eu não fui expulsa de casa porque eu não era vista como uma pessoa LGBT. Então, nada das coisas que poderiam me levar a uma desigualdade social, eu era pobre. Isso eu era. Mas aí, este era o único aspecto de problema da minha vida. Então, ignorar que outras pessoas e outras realidades passam por processos de desigualdade que as impedem de ter acesso a conhecimento, a estudo, a experiência profissional, faz com que você olhe para o mundo no momento de agora, ignorando o que levou a gente até chegar a esse momento de agora. Então, os grupos de diversidade, as cotas nas universidades, os movimentos que buscam direitos e a não violação desses direitos, olham justamente para isso e dizem como que a gente trata esse problema. E aí a crítica do teu livro, do teu pessoal vira, não, mas tem que ser por competência, tem que ser por mérito, mas a pessoa não teve nem condições de chegar lá.
Como é que a gente corrige esse problema, entendeu? Sobre a questão, e aí é uma questão muito só para pontuar, desse, teria um segundo livro, teria um terceiro livro, da mesma forma que aqui em 2 minutos você conseguiu atacar anti-wokes de direita, wokes de direita, você poderia ter dedicado nem que fosse uma página no livro para atacar wokes de direita e você resolveu não fazer isso, tá? Então, para mim, mostra claramente a intencionalidade de fazer uma comunicação com a direita para que eles adquirissem esse teu material e comunicassem nesse linguajar aí. Mas eu espero, Miorim, que a partir de agora, pelo menos, já que eu apontei que tu tá indo pro pânico moral, que eu não tô buscando ninguém ser preso, porra nenhuma, que isso é invenção da tua cabeça, que tu passe a responder as perguntas sem apelar pro pânico moral, porque senão vai acabar ficando feio para ti, porque eu não vou cair nessa ciladinha aí, entendeu? Então, responder objetivamente faz um sentido melhor pro tipo de discussão que a gente tá tendo. Miorim, 3 minutos. Eu acho que você realmente não entendeu a minha pergunta. Veja, a gente foi muito claro aqui, na verdade, e eu acho que você não se ateve a isso. A pessoa que disse para você isso deveria estar, de acordo com as leis do Brasil, presa. Ela deveria ter sido presa imediatamente. Esse é o caso. Não, é sério, é sério. Do ponto de vista, hoje, da nossa legislação, hoje essa pessoa estava te discriminando em relação à sua sexualidade, em relação a algo análogo à raça. Isso significa que essa pessoa deveria ter sido presa. Da mesma forma, é muito importante lembrar que o passado ele foi sempre o presente em algum momento. Então, houve um determinado momento do tempo em que, um exemplo, alguém se declara trans hoje. Essa pessoa, até que ela tenha as dificuldades relativas a ser alguém trans, ela teve hoje as suas oportunidades negadas por alguém que ou estava negando de forma correta, em termos mercadológicos, porque essa pessoa era subqualificada, ou ela estava sendo preconceituosa, ela deveria ser presa. Não há, e eu não estou dizendo que ela deveria ser presa porque eu acredito nisso, mas que é o que você acredita, efetivamente. Você acredita que se houver algum preconceito, essa pessoa está discriminando com base em raça ou sexo e ela deve ser presa. Se é o caso que ela deve ser presa, isso significa que as políticas deveriam ser inúteis. As políticas, em termos práticos, as políticas de IA e ESG, se elas estivessem com um arcabouço jurídico específico que correspondesse à nossa legislação, essas pessoas jamais precisariam dessas situações. Porque ou elas não estariam sendo contratadas nesse momento porque as pessoas são preconceituosas ou porque elas são subqualificadas. Num caso se resolve, no outro caso se resolve. A subqualificação significa que a pessoa deveria estar buscando um trabalho abaixo. E é uma questão de produtividade da sociedade. A sociedade não pode contratar pessoas subqualificadas. E a todo momento, um exemplo muito simples. Ser caixa. É perfeitamente possível pensar que haja uma certa homogeneidade do trabalho não especializado nesse caso. Alguém que foi proibido de ser caixa por ser trans, por exemplo, provavelmente é possível investigar, do ponto de vista da nossa estrutura legal hoje, se essa pessoa sofreu discriminação. A verdade é, a política ESG e toda a estrutura do wokeísmo, ela é, no máximo, supérflua. No máximo supérfluo, na melhor das hipóteses. Do ponto de vista objetivo, o que acontece é muito claro. Você não pode dizer que você acredita que se a gente abrisse agora, por exemplo, as pessoas que são responsáveis pela regada Vivo, você jamais diria, elas em específico são preconceituosas porque a Vivo não tem X% de contratação e esse é a porcentagem da sociedade. Você teria que afirmar diretamente que não estão sendo contratadas as pessoas porque elas são subqualificadas. Essa é a verdade. E isso, para mim, inclusive, é muito claro. Não tem nada que está impedindo isso. Porque você poderia estar fazendo essa denúncia hoje. E se você sabe disso, você deveria hoje fazê-la. É sua obrigação fazê-la, sua obrigação moral fazê-la. É isso que significa.